Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Crise no Corinthians. Corinthians com crise neste momento, sem patrocínio. A Vaidebet rescindiu o contrato com o clube e sem goleiro. Carlos Miguel deve ir para o futebol da Inglaterra. Duas bombas que explodiram no Corinthians nesta sexta-feira. Carlos Miguel deve ir para o futebol inglês. E a Vaidebet não é mais patrocinador oficial do Corinthians. Informações do Corinthians agora, Sereto News chegando. Roda vinheta produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Tudo bem não está, né? Só notícia triste para o torcedor do Corinthians, só notícia negativa para o torcedor corintiano, mas, infelizmente, é o que temos para hoje. Seja bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça, você não paga nada, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário, aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto, a sua opinião é muito importante para a gente. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. Mais Ágil é mais ágil mesmo. E Aposta Ganha. O patrocinador oficial do canal do Sereto é o Aposta Ganha. No Aposta Ganha é assim, você faz o cadastro com o meu link e você ganha até R$200 de bônus na primeira aposta. Fazendo o cadastro com o meu link, você ganha até R$200 de bônus para fazer a primeira aposta. Tá esperando o quê? A Aposta Ganha. Aposte você também, mas com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Em nome de Mais Ágil, em nome de Aposta Ganha, vamos falar do Corinthians. O Corinthians sob crise neste momento. Crise no Corinthians. A Vaidebet não é mais patrocinadora do Corinthians. A Vaidebet rescindiu o contrato de patrocínio com o Corinthians. É isso mesmo. A casa de apostas Vaidebet comunicou ao Corinthians nesta sexta-feira que rompeu unilateralmente o contrato de patrocínio master com o clube. Assinado no começo do ano, o vínculo entre Corinthians e Vaidebet tinha validade até o fim de 2026 e previa o pagamento de 370 milhões de reais. O clube recebeu até agora cerca de 66 milhões de reais desde janeiro, quando iniciou o contrato. A empresa, a Vaidebet, acionou a cláusula anticorrupção para romper o vínculo. A decisão foi tomada após a abertura de investigação da Polícia Civil sobre possível repasse de parte do valor da comissão do acordo a uma empresa supostamente laranja. Houve, segundo matéria do Juca Kfouri, né, o possível repasse de parte do valor da comissão do acordo a uma empresa supostamente laranja. E a partir daí, a Vaidebet, ela se incomodou com o fato de ter o seu nome associado a um caso de polícia e por isso acionou a cláusula anticorrupção. Agora o Corinthians e a Casa de Apostas vão tratar sobre o pagamento da multa de 10% do valor restante do contrato. O equivalente a cerca de 30 milhões de reais é o valor da multa de rescisão do contrato. Baseada em entendimento de que houve justa causa para rescisão, a Vaidebet pode se negar a indenizar o clube. Então ainda tem mais essa. O Corinthians pode ficar sem o montante de rescisão de contrato se a Vaidebet entender que houve justa causa para rescisão de contrato. No último dia 27, a Casa de Apostas notificou a diretoria do Corinthians de que estava sendo prejudicada pelo noticiário recente e que poderia rescindir o contrato. No documento, a companhia disse que a vinculação do nome da Vaidebet com o presente escândalo envolvendo a diretoria do Corinthians e a intermediadora do contrato tornam a presente relação contratual excessivamente onerosa para o patrocinador, na medida que vincula a marca a uma situação negativa, causando desprestígio, potencial prejuízo e risco de baixo retorno do investimento realizado na entidade desportiva. Então, por isso, a Vaidebet chega à conclusão de que não deveria ser, chegou à conclusão de que não deveria ser mais patrocinadora do Corinthians. E o Corinthians
toma um prejuízo gigantesco fora de campo, porque perde um contrato de 370 milhões de reais. E a nota da VaideBet hoje diz o seguinte: a VaideBet informa que exerceu nesta sexta-feira a rescisão do contrato de patrocínio com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Desde o início de abril, a marca acompanha e solicita esclarecimentos sobre as suspeitas levantadas, tendo já realizado reuniões, comunicações formais e notificação extrajudicial. Diante das explicações apresentadas, sem nenhuma resolutividade, a VaideBet lamentavelmente se vê obrigada a tomar a tal atitude. Então, foi essa a nota oficial, dando conta de que a VaideBet não é mais patrocinadora do Esporte Clube Corinthians Paulista. Esta a primeira notícia, a notícia complicada, a bomba que explodiu no Corinthians nesta sexta-feira, né? Não adiantou a conversa do presidente Augusto Melo com a VaideBet. O Corinthians perdeu o seu patrocínio master, né? E perdeu um contrato milionário, absolutamente milionário. Era o maior contrato de patrocínio do Brasil. E agora também a bomba a respeito do Carlos Miguel, porque o Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, recebeu 2 propostas do futebol da Inglaterra, do Nottingham Forest e do West Ham, ambos da Inglaterra. Ele tem 2 propostas e ele deve ir para o futebol da Inglaterra. Agora é uma questão de trâmites burocráticos, como o pagamento da multa rescisória de 4 milhões de euros. Apenas 4 milhões de euros é a multa rescisória do Carlos Miguel. 23 milhões de reais para rescisão do contrato. Isso deve acontecer nos próximos dias. Lamentavelmente, o Corinthians se surpreende com essa situação. Caso a transação se confirme, o Carlos Miguel vai deixar o Corinthians imediatamente. O goleiro vai ganhar alguns dias para planejar a mudança para a Inglaterra, onde deve se apresentar ao novo clube ao longo de julho. O Carlos Miguel treinou hoje no Corinthians, treinou normalmente hoje no Corinthians. A diretoria do Corinthians vai tentar convencer o Carlos Miguel a permanecer no Corinthians. Ele tem contrato válido até o fim de 2025. Goleiro de 25 anos, vinha sendo já observado no mercado europeu, principalmente pelos clubes emergentes da Inglaterra. No início do ano, o Nottingham Forest já havia sondado a situação do jogador. Quem trouxe a proposta para o Carlos Miguel foi o Kia Jorabichian, que foi empresário, né? Que é empresário de futebol, que trabalhou com o Corinthians, inclusive, em 2005, a época da MSI. A saída de Carlos Miguel, a saída do Cássio, né, fez com que o Carlos Miguel ganhasse espaço e posição de goleiro titular absoluto do Corinthians. Por isso, neste momento, a saída do goleiro causa grande impacto no elenco e uma pressão forte sobre a diretoria corintiana. Porque o Carlos Miguel, além de tudo, ele exerce um papel de liderança no atual elenco. Ele foi, por exemplo, o capitão do time na última partida contra o Botafogo, no sábado, por exemplo. O jogador foi mencionado pelo Antônio Oliveira como um dos jogadores mais ativos do vestiário no que diz respeito à questão da liderança. Desde que chegou ao Corinthians, são 24 jogos disputados, sendo 21 deles como titular. 21 jogos disputados como titular. Foram 17 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Carlos Miguel chegou ao Corinthians em 2021, sem custos, por intermédio de Gilmar Veloz, que era o agente do Tite, e com bom trânsito no clube. E teve passagem pelo Boa Esporte e assinou o contrato válido por pouco mais de 2 temporadas. A questão é a seguinte, a questão é dessa multa rescisória que caiu para 4 milhões de reais, para 4 milhões de euros, né? Uma multa rescisória que era de 50 milhões de euros até dezembro de 2024, caiu para 4 milhões de euros. Então, é inacreditável que tenha acontecido isso. Era 50, a multa rescisória do Carlos Miguel era de 50 milhões de euros até dezembro de 2024. E a partir de janeiro de 2025, a partir de dezembro, né, de 2024, passou a ser 4 milhões de euros. Era de 50 milhões de euros até dezembro, e passou a ser 4 milhões de euros a partir de dezembro, a partir de janeiro. Então é inacreditável o que tem acontecido isso, né? Tinha um contrato até dezembro de 50 milhões de euros e em janeiro se torna 4 milhões de euros. É um negócio inacreditável o Corinthians perder o Carlos Miguel desse jeito, praticamente de graça para o futebol da Europa, né? Vai contratar quem agora?
Como é que vai ficar? Vai contratar quem para o lugar do Carlos Miguel? Vai ter que contratar um goleiro para o lugar do Carlos Miguel, porque senão o Corinthians vai ficar a pé. Tem o Matheus Donelli, tem o Felipe Longo, mas são goleiros ainda inexperientes. A situação fica realmente complicada no que diz respeito ao gol do Corinthians. Duas péssimas notícias para o torcedor corintiano hoje. Então, a bomba envolvendo a Vaidebet e a bomba envolvendo o Carlos Miguel, que não será mais goleiro do Corinthians, a não ser que a diretoria consiga convencê-lo a permanecer no Parque São Jorge, mas isso é muito difícil que aconteça, porque basta os clubes ingleses pagarem a multa rescisória e ele tem interesse em jogar no futebol da Premier League, né, no futebol da Inglaterra. Então a situação realmente é muito complicada nesse sentido. Fala-se na possibilidade até do Corinthians tentar a contratação de um goleiro mais experiente, do Walter, por exemplo, goleiro que está no Cuiabá, que já jogou no Corinthians, voltaria para o Corinthians para jogar o Campeonato Brasileiro. Resta saber se ele já fez aí os sete jogos que são necessários para que ele possa se transferir, os 7 jogos limites necessários para transferência para outra equipe. Eu confesso que eu não sei se o Walter já fez esses 7 jogos, mas é um nome que surgiu nos bastidores nos últimos dias. É isso, rapaziada. Faça a inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários. Deixe também, participe do clube de membros do canal, me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter. Participe do clube de membros do canal, porque assim você tem prioridade nas lives e você pode participar do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.